nossa chefe, olha, vocês terão a oportunidade de ver o quanto as coisas, quando bem administradas, funcionam. Eu não compartilho com essa ideia de algumas pessoas que não acreditam que o Brasil seja capaz de alguma coisa. Nós somos capazes de muita coisa, desde que com um mínimo de seriedade. Hoje, a rede de hospitais Sala Pichê é referência mundial na área da ortopedia. Por quê? Porque tem um projeto e tem uma boa administração. Amanhã vocês, a hora que estiverem entrando lá nas instituições, vocês estarão entrando em coisas de primeiro mundo. É referência mundial. Sabe? O mundo inteiro, a ortopedia brasileira está na frente. Coisa simples, bem administrada. É um hospital público, né? Sentindo a afirmação de que é público não funciona. Não funciona porque não tem chefe. Não funciona porque não tem mínimo de gerenciamento. Né? Seriedade não é cara feia, não. Seriedade é respeito, é planejamento, por aí. Né? Bom, falar em coisa séria, né? Cuba, até o ano de 1898, foi colônia espanhola. Para vocês terem uma referência sobre isso, oficialmente o Brasil fica independente de Portugal em 1822, 7 de setembro. O Paraguai havia ficado independente em 1811. O Haiti em 1804. Cuba, 1898. Por que a coisa se estendeu? Por que é que o colonialismo espanhol se estendeu por tanto tempo aqui nessa ilha? Olha, do ponto de vista geográfico, ela desempenha uma função muito importante nessa região. Ela é a porta de entrada para o importantíssimo Golfo do México. Enquanto existiu aqui na América o colonialismo espanhol, o porto de Havana era o ponto de entrada e de saída de qualquer navio espanhol que viesse para a América ou que saísse da América. Saiu um navio aqui da Espanha para vir lá para o vice-reino do Prata. Ele teria que passar pelo Atlântico, descer lá embaixo, entrar no Oceano Pacífico e chegar onde hoje o Peru. Esse navio saía da Espanha, ia direto a Cuba. Passava pelo porto de Santiago de Cuba e depois é que descia fazendo a volta para chegar lá no vice-reino do Prata. O navio que saía da Espanha vindo para a Argentina, ao invés de vir diretamente para a Argentina, tinha que passar no porto de Cuba. E vice-versa. Qualquer navio saindo de qualquer colônia espanhola, indo para a Europa, tinha que passar por Cuba. Então sempre funcionou como esse corpo avançado espanhol na América. E a Espanha acabou transformando isso aqui numa verdadeira fortaleza militar. Sempre desempenhou essa função. As outras colônias foram ficando independentes. Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, México, Colômbia. O Império Espanhol foi se desmontando. Mas a Espanha não abria mão de ponto. Na medida em que a Espanha foi perdendo as suas colônias, na medida em que Portugal perdeu o Brasil, os americanos desenvolveram a doutrina Monroe, ou seja, saem os portugueses e os espanhóis e entram os norte-americanos. O colonialismo europeu foi substituído pelo colonialismo yankee, pelo colonialismo dos Estados Unidos. E Cuba? Cuba continua sendo colônia espanhola.
Vimos na aula passada que os americanos desenvolveram uma política expansionista, levando as suas fronteiras até o Pacífico. E depois dessa intervenção norte-americana na América Central, houve o desmembramento de parte do território da Colômbia e surge esse país híbrido. O Panamá é igual a essas flores de estufa, uma coisa meio que artificial, né? Foi consequência do desmembramento da colônia, porque os Estados Unidos queriam construir um canal para controlar o comércio internacional ligando o Atlântico ao Oceano. O Oceano Atlântico ao Oceano. E Cuba? Cuba vai ver o recado. Continua sendo colônia espanhola. A Espanha mantinha aqui na América a colônia de Cuba e de Porto Rico, que hoje pertencem aos Estados Unidos. E ainda possuíam lá no Oceano Pacífico as importantes ilhas das Filipinas. Os Estados Unidos estão de olho nisso. Os Estados Unidos, depois de terem chegado aqui à costa do Pacífico, eles vão ocupar uma ilha que aqui existe, a ilha do Havaí. Para quê? Para que os surfistas californianos encontrassem ondas maiores aqui. O Havaí foi ocupado e passa a desempenhar que é a função de posto militar avançado dos Estados Unidos do Pacífico. Não interessa aos Estados Unidos apenas construir o canal do Panamá. Ele quer construir o canal do Panamá e ter o controle do ir e vir, postos avançados dos Estados Unidos. Bom, eles já haviam conquistado o Havaí e agora já estavam de olho nas Filipinas. Porque se os Estados Unidos tivessem as Filipinas, eles teriam controle ali, o posto avançado na Ásia. Os Estados Unidos temiam a expansão japonesa. Será por acaso que na Segunda Guerra Mundial aconteceu aquela entrega do ponto do Pearl Harbor, exatamente os japoneses bombardeando o Havaí? Cuba seria o quê? Seria, sob o controle dos Estados Unidos, seria a guardiã do Golfo do México, do importantíssimo Golfo do México. Então tudo é estratégia. Além do mais, Cuba, grande produtora de açúcar, vendia o seu açúcar para o mercado consumidor norte-americano. Todo o açúcar consumido nos Estados Unidos, parte do açúcar americano era feito de beterraba. Parte insignificante. O americano, ele põe açúcar em tudo. Na comida deles. Né? Até temperar alface, eles temperam com açúcar. E Cuba produzindo açúcar e sendo essa peça estratégica. E a Espanha mantendo tudo ali sob seu controle. Até que, no ano de 1895, um poeta cubano, acho que eu coloquei o nome dele, nada de memorizar essa coisa. Esse ano de 1895, José Martí é um poeta mexicano que vai desempenhar em Cuba mais ou menos um papel que o Tiradentes desempenhou na Incontinência Mineira. É o cara que deslanchou a grande discussão a respeito da independência de Cuba. Mas aqui nesse ano de 1895 ele já andava muito mal das pernas. O cara já estava quase encaixando. Tá? Mas ele deu o arranque inicial. E estabeleceu as metas. Olha, nós devemos fazer a nossa independência, nos distanciarmos da Espanha, nos distanciarmos da Europa e não nos aproximarmos dos Estados Unidos. Com a intuição característica dos bons poetas, no fundo, o Martí já pressentia que os Estados Unidos pegariam Cuba. Os últimos poemas dele, nas entrelinhas, mesmo não querendo dizer a coisa explicitamente, nas entrelinhas ele deixa. Ele morreu magoado com isso. A situação da sua saúde piorou e ele morreu em 1896.
A morte dele para os Estados Unidos significou um grande alívio. Porque ele, Martí, representava o quê? Um nacionalismo autêntico. E qual era a proposta dele? Vamos citar a independência da Espanha, mas não vamos cair na área de influência dos Estados Unidos. Aí veio a morte, o cara morreu, os Estados Unidos gostaram. A morte do Martí deixou Cuba assim meio que a certo. Ficou aquela coisa, já não é nem uma colônia no estilo antigo, controlada pelo Pacto Colonial, mas também não é um país independente. A morte do José Martí estimulou os Estados Unidos a entrar com força total. Os Estados Unidos querem Cuba. Querem Cuba. Agora, Cuba pertence à Espanha. O que os americanos fizeram? Declararam guerra à Espanha. Assim, sem mais nem menos. Não teve nem pretexto. O pretexto foi um navio de bandeira americana entrou em águas territoriais cubanas. Como Cuba pertenceu oficialmente à Espanha, os navios espanhóis atacaram esse navio americano, que se chamava Maine. Isso foi utilizado como pretexto. E cria então ali um incidente diplomático. Um dos povos mais altivos do mundo é o povo espanhol. Aí os Estados Unidos exigiram que os espanhóis pedissem desculpas oficiais. O espanhol não pediria. Nunca pediu desculpa. A famosa altivez espanhola. Cria-se aquele curto-circuito. Mas tem aquele jogo de empurra. Aí o tio Sam disse, se não pedir desculpa, vai ter guerra. Aí o que disseram os espanhóis? Que venga! E o americano está pedindo para cima. Está declarada a guerra dos Estados Unidos à Espanha. Os Estados Unidos declaram guerra à Espanha. E partiram para cima. Com força total. Isso é 1897. Ora, a Guerra de Secessão havia acontecido entre 1861 e 1865. Essa guerra transformou-se, é uma guerra civil. Os Estados Unidos do Norte lutando contra os Estados do Sul. E essa guerra que transformou os Estados Unidos em potência militar. Porque os Estados do Norte, para vencer os Estados do Sul, tiveram que desenvolver novos armamentos. São as armas de repetição, fuzil, metralhadora, pistola automática. É na Guerra de Secessão que foi elaborado o protótipo do primeiro tanque de guerra. Foi uma guerra dificílima, sabe? Foi a guerra que abriu o caminho para a Primeira Guerra Mundial. Olha, então, quando lá, terminada aqui a Guerra de Secessão, a indústria bélica americana estava produzindo muita arma. E produzindo arma que ninguém tinha. Fuzil, metralhadora, pistola automática. Aquele revólver, o famoso revólver. O nome dele é Smithson, aqui no Brasil ele é chamado de Schmidt. Então não tem nenhum erro. Quando os Estados Unidos declararam guerra à Espanha, seria vitória na certa. A Espanha é derrotada. E os Estados Unidos, para humilharem a Espanha, né, exigiu que fosse assinado oficialmente um tratado de rendição incondicional. E para espezinhar ainda mais a Espanha, os americanos fizeram que esse tratado fosse assinado na cidade de Paris, lá no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Está vendo o que é ideologia? Essa brincadeira toda aí, lá em nome lá do Destino Manifesto. Né? Deus nos deu o desígnio de poder fazer o que fizemos em nome da América. Percebam o poder da ideologia. O americano acredita que ele tem esse direito. E nesse Tratado de Paris, a Espanha ficou sem não só de Cuba. Os americanos pegaram Cuba,
pegaram Porto Rico e as Filipinas. Pegando Cuba e Porto Rico mais aqui em cima, os Estados Unidos agora têm controle absoluto sobre os pontos estratégicos aqui na América Central. E pegando as Filipinas, tem posto avançado lá na Ásia. Pertinho ali do Golfo da China, pertinho ali do Mar da Índia, do Golfo de Tonkin, no Vietnã. Com uma cacetada só, eles mataram 3 coelhos: Cuba, Porto Rico e Filipinas. Então, quando se diz que Cuba, o atípico processo da independência de Cuba, Cuba não ficou independente da Espanha. Sabe, essas palavras não expressam bem o que aconteceu. Cuba se desvencilhou da Espanha na medida em que os Estados Unidos a tomaram da Espanha. Quem cortou o cordão umbilical que unia Cuba à Espanha não foi o movimento independentista foi os Estados Unidos. Então Cuba continua a ser colônia, só que agora com uma nova metrópole, são os Estados Unidos. Cuba do domínio espanhol para a mão dos Estados Unidos. Mas agora você tem que dourar a pílula. Os Estados Unidos tinham que mostrar a coisa como tendo sido um pouco diferente. Os Estados Unidos agora, a partir de 1898, tem total e absoluto controle sobre Cuba. Cuba é uma colônia americana. Mas os Estados Unidos, para ficarem bem em frente à opinião internacional, diziam: não, foi assinado um tratado de paz, é o Tratado de Paris. E por esse Tratado de Paris, a Espanha me entregou Cuba, me entregou o Porto Rico, me entregou as Filipinas. E agora, Cuba? O americano pegou Cuba e pronto, está aqui. Aí o que os Estados Unidos vão fazer? Ô Cuba, agora você vai ser independente. Parece aqueles filmes do Luiz Buñuel, filmes surrealistas, né? Cuba, a Espanha perde Cuba através de uma guerra, Cuba agora pertence aos Estados Unidos, e os Estados Unidos não querem que Cuba seja sua colônia. Os Estados Unidos querem que Cuba seja um país independente. Cuba, da agora em diante, você é país independente. E deu a independência a Cuba. E os cubanos fizeram monumentos de homenagem aos Estados Unidos. Estados Unidos, o libertador. Em seguida, os Estados Unidos obrigaram os políticos cubanos a votarem uma lei dando aos Estados Unidos plenos poderes sobre Cuba. Eu te dei a independência, aqui ó, se você não aceitar a independência, eu vou te dar um tiro. Aí Cuba aceitou a independência. Aí os Estados Unidos nomeou um general para governar Cuba. E os cubanos dançando salsa, merengue, né, em homenagem ao libertador. Tem as fotografias dos monumentos. O libertador. Quem governa Cuba? Um general americano. Qual é a moeda oficial de Cuba? O dólar é a moeda oficial. Terminou o período desse general, os Estados Unidos nomearam um outro general. E depois veio a emenda Blatt. Esse aqui é o sobrenome do secretário de Estado americano na época, o ministro das Relações Exteriores. Os Estados Unidos obrigaram Cuba a votar uma lei dando a eles, Estados Unidos, o
direito de intervir em Cuba se fosse necessário. Então, no Congresso Nacional Cubano, os deputados reunidos votaram essa lei. Nos Estados Unidos, você está autorizado a intervir em Cuba quando achar que for necessário. Isso é a emenda plástica. 2 anos, no ano seguinte, 2001, Cuba deixou de ser governado por generais americanos. E os Estados Unidos, então, indicaram um político que se chamava Parada Paulo, que oficialmente é o primeiro presidente cubano. A coisa está evoluindo. Não é mais general americano. A Cuba livre já não é mais governada por general americano. Já é governada por presidente. A moeda oficial continua sendo o dólar. No ano de 1903, os Estados Unidos assinaram com Cuba acordos militares pelos quais a ilha poderia ser utilizada pelo Exército, pela Marinha e por qualquer dispositivo militar norte-americano. É o ano em que foi montada aqui nessa base, no extremo leste de Cuba, essa região que se chama Guantánamo. E aqui foi então montada uma grande base militar, a base de Guantánamo, que lá está até hoje. Olha, isso tudo aqui, essa subordinação do Estado de Cuba aos Estados Unidos, vai persistir até 1959. Tudo isso aqui funcionou integrosamente até a Revolução Cubana. Fidel Castro vai acabar com tudo isso. Mas nem Fidel Castro deu conta de tirar essa base naval de Guantánamo. Hoje, parte do território cubano é ocupado pelos Estados Unidos. E hoje essa base militar naval, ela é utilizada como a prisão oficial dos terroristas que foram presos no Afeganistão e a turma do Bin Laden. Os interrogatórios estão acontecendo aqui, na base militar de Guantánamo. As mulheres cubanas dessa região são muito bonitas. E existe uma música chamada Guantanameira, que é uma música em homenagem à beleza das mulheres cubanas. É isso. Tá? E aí está essa base militar americana, que é hoje o centro de tortura lá dos prisioneiros do Afeganistão, da turma do Bin Laden. A aula que vem, nós vamos falar de que maneira os Estados Unidos financiaram os vários ditadores cubanos até 1959. 1959, os Estados Unidos garantiam a presença como presidente de Cuba a Fulgêncio Batista. E é nesse contexto que surgiu um líder estudantil chamado Fidel Castro. Foi presidente do Grêmio, da escola federal, depois fez vestibular de direito, passou de direito, depois chegou a conhecer o Che Guevara. O Che Guevara era médico argentino, asmático, estava muito bem com as áreas de Cuba. Eu não sou cubano que está hoje. Moral da aula de hoje. Cuba sai do domínio espanhol e cai no domínio norte-americano.